O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição. Essa solenidade é um dia santo de guarda. Então todos nós, católicos, somos chamados a participar da Santa Missa. Dentre outros atos em que nós podemos santificar este dia, que é dia do Senhor, já que é um dia santo de guarda, dentre os outros atos, o ato central, sem sombra de dúvidas, é a participação da Santa Missa. Pois bem, só que para que nós possamos bem guardar este dia, santificar este dia, participar desta santa celebração, é importante que nós saibamos o que estamos celebrando. Eu sempre uso aquele exemplo, de você saindo da igreja, encontrando alguém e que lhe pergunta: o que é isso que vocês celebraram? Você sai da igreja e encontra um não participante, um não fiel, muito bem informado, que lhe pergunta: hoje é dia da Imaculada Conceição? E você estufa o peito e diz: hoje é dia da Imaculada Conceição. E a pessoa lhe pergunta: e o que é isso, Imaculada Conceição? O que vocês estão celebrando? O que você quer dizer quando você diz Imaculada Conceição? Então espero que todos nós saibamos o que estamos celebrando, em que consiste dizer Imaculada Conceição. Nós estamos falando, meus santos, da conceição da Virgem Maria, do nascimento, da concepção da Virgem Maria, do nascimento da Virgem Maria. Estamos falando que ela foi concebida
sem pecado, ó Maria concebida sem pecado original. Não é assim que nós encontramos ao redor da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças? Pois bem, é este mistério, nós estamos celebrando um mistério de um grande derramamento da graça num coração humano. Aqui a Virgem Maria, ela foi concebida sem mancha alguma do pecado, que quando a Senhora Santana e São Joaquim, casados, se uniram sexualmente, numa união normal entre marido e mulher, a Virgem Maria, no momento da concepção, ela foi, por causa dos méritos de Cristo, antecipadamente, isto é, a Virgem Maria, que ainda não era a mãe de Nosso Senhor, mas que já tinha sido pensada por Deus como a mãe de Nosso Senhor, como a mãe do seu filho. Aqui é interessante o quê? Que mesmo, isso é óbvio, mas vamos deixar claro, mesmo antes da existência na terra da Virgem Maria, Deus, o Pai, já a amava e já a queria. Mas isso que se aplica de uma maneira perfeitíssima à Virgem Maria, se aplica a todos nós. Nós fomos queridos e amados desde sempre. Desde que Deus é Deus, Deus nos pensou e nos quis. Imagine, é algo para que nós fiquemos boquiabertos, para que fiquemos meio espantados. Imagine, nós fomos, desde que Deus é Deus, e Deus é Deus desde sempre, Deus me pensou, e Deus me quis. Não é que Deus, num dado momento, disse: vou criar um cabinha chatinho, com sotaque arrastado, chamado Overlan, que vai me dar muito trabalho, e eu ainda vou fazê-lo padre. Não, desde sempre Deus me pensou. Isso se aplica a todos nós, isso se aplica sem sombra de dúvidas à Virgem Maria. Então, Deus pensou no nascimento daquela menina, e aquela menina seria a mãe do seu filho, e aquela menina nunca seria enganada pelo diabo, porque o pecado nela nunca teria vez. Aquela menina seria puríssima, o pecado nunca a mancharia, por isso ela é imaculada. Ela não é maculada, manchada pelo pecado, mas ela é imaculada. Então, desde o início, desde a sua concepção, aquela menina que nasceria normalmente de São Joaquim e da Senhora Santana, ela seria imaculada por causa daquilo que Jesus faria na cruz. Então, em previsão, o Pai sabia o que o seu filho faria na cruz. O Pai sabia de todas as graças que Jesus na cruz nos alcançaria. Então, em previsão daquilo que ele conseguiria com a sua paixão, morte e ressurreição, ele deu antecipadamente à Virgem Maria aquilo que ele concederá a todos nós. Só que a nós ele nos concederá como purificação. A Virgem Maria ele concedeu preservando-a, não deixando que nada de pecado nela tocasse. Na segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Efésios, nós vemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4, em Cristo, Ele, o Pai, em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então essa explicação, afirmação atemporal, antes da criação do mundo, consequentemente, antes da criação do tempo, antes da criação de todas as coisas, Ele, o Pai, nos escolheu. Então, ora, se isso é verdade a nosso respeito, é muito mais verdade a respeito da Virgem Maria.
Então Ele, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então repito, desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, o Pai nos escolheu para que sejamos santos. Mas como é que nós seremos santos? Seremos santos sendo purificados. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu manchada no pecado. Nasceu escrava de Satanás. Com o batismo, ela foi purificada. E o que é o batismo? O batismo é a aplicação sacramental daquilo que Jesus nos alcançou na cruz, com a sua paixão, morte e ressurreição. São Padre Pio nasceu manchado com pecado. São Padre Pio nasceu escravo de Satanás. São Padre Pio, uma vez batizado, foi liberto daquela mancha original. Ele foi purificado do pecado e se tornou, já no seu batismo, santo, irrepreensível, e ele perseverou nesta santidade e irrepreensibilidade. Nós nascemos escravos de Satanás e no nosso batismo fomos santificados. Só que nos entregamos também aos pecados pessoais. E isso, aquela santidade que nos foi concedida no batismo, ela é restaurada no sacramento da confissão. Quando nós nos confessamos, a santidade é restaurada em nós e nós voltamos novamente à amizade com Deus. Então, por que eu estou exemplificando isso? Para mostrar a particularidade do privilégio mariano. Ela nunca foi escrava do pecado. Todos nós, todos os santos, todos e quaisquer santos, foram purificados do pecado. A Virgem Maria não foi purificada do pecado, porque ela já nasceu pura, ela já nasceu preservada, ela já nasceu imaculada. Os méritos de Cristo serão aplicados a nós para a nossa purificação. Os méritos de Cristo foram aplicados a ela, preservando-a do pecado. Então, meus santos, a Virgem Maria nunca foi escrava de Satanás. Ela que pisa a cabeça de Satanás. No coração da Virgem Maria nunca houve ilusão. O diabo nunca a iludiu em nada. Então percebe aqui, meus santos, que a solenidade de hoje é um dia especial para que nós supliquemos a mãe da sabedoria, aquela que nunca foi iludida pelo diabo, para que retire do nosso coração as ilusões demoníacas, para que ela retire do nosso coração as mentiras que o diabo plantou, porque todo pecado é uma mentira plantada, todo pecado é uma ilusão plantada no nosso coração. Como assim, padre? A mentira, a ilusão de uma felicidade sem Deus, de uma felicidade à parte de Deus, de uma felicidade longe de Deus, de uma felicidade diferente daquela felicidade pensada por Deus, de uma felicidade fora dos planos de Deus. Todo pecado é isso. Por quê? Porque ninguém peca dizendo assim: eu vou pecar porque eu quero ir para o inferno queimar eternamente. Eu vou pecar porque eu quero ser atormentado pelos demônios por toda a eternidade. Ninguém peca assim. Toda pessoa peca seduzida por um bem transitório. É por isso que eu digo frequentemente que ninguém peca por ascese. Isto é, você se foi pecado, não foi contra a sua vontade.
Se foi pecado, é porque você quis, é porque você desejou, mas você desejou porque você se deixou seduzir por culpa própria, você se deixou ludibriar, enganar pelas promessas do diabo. A primeira leitura de hoje nos apresenta essa realidade. Eva, nossa mãe, digamos, segundo a natureza humana, ela foi enganada, ludibriada, convencida pelo diabo. Então é interessante, meus santos, que Deus então, só terminar aqui esse raciocínio para dar o segundo passo. Então é importante que nós, no dia de hoje, nos agarremos a Nossa Senhora e peçamos que ela nos ensine essa sabedoria. Porque, sejamos sinceros, todos nós somos tentados pelo diabo. Uns de uma maneira, outros de outra, uns mais, outros menos, mas todos somos tentados a acolher alguma mentira, alguma ilusão do diabo no nosso coração. Então, que nós hoje nos agarremos à Imaculada, a nossa mãe imaculada, a nossa mãe sábia, a nossa mãe que nunca foi enganada pelo diabo, a nossa mãe que é a inimiga por antonomasia, é a pessoa humana inimiga por antonomasia do diabo. Lembremos-nos que Jesus não é pessoa humana, Jesus é pessoa divina. Então ela é a criatura humana, a pessoa humana mais inimiga, mais claramente inimiga, mais frontalmente inimiga do diabo. E ela conhece o diabo e as suas artimanhas, não porque um dia fora escrava dele, mas porque iluminada pela graça de Deus. Então que ela nos ensine, que ela nos preserve, que ela nos liberte. Reconheça: minha mãe, eu sou frágil. Lembre-se você, talvez todos nós tenhamos uma experiência no passado em que você passou com a sua mãe junto a um perigo, não sei, num lugar alto, e você com medo, você apertou a mão da sua mãe, ou se agarrou ao seu pescoço, se no seu colo você estava, ou se você passou próximo a um cachorro que latia, e você com aquele medo se agarrou à sua mãe, e se sentiu seguro, porque sua mãe estava com você. Você sozinho, você não se arriscaria a passar por ali, mas se você estava com a sua mãe, você estava seguro. Pois bem, isso se aplica de uma maneira excelente à Virgem Maria. Agarremo-nos a ela e peçamos que ela nos ajude, que ela nos conceda, já que ela é nossa mãe, tudo que é dela é nosso, de alguma maneira, porque tudo que é da mãe é do filho, e se nós formos a ela consagrados, isso se aplica ainda mais profundamente. Muitos aqui vão até renovar a sua consagração a Nossa Senhora, outros talvez até a façam pela primeira vez. Pois bem, na consagração nós explicitamos mais profundamente esta verdade, e ela se torna mais efetiva. Tudo que é meu é dela, e tudo que é dela é meu. Ora, então de alguma maneira a sua sabedoria é minha. Então, minha mãe, concede-me a graça de usar a tua sabedoria, que eu veja as coisas a partir dos teus olhos, para que eu veja a feiura do pecado e de uma vida sem Deus, para que eu veja o desperdício de uma vida vivida superficialmente, para que eu veja como é bela uma vida vivida na generosidade a Deus, para que eu veja como é bela, como é boa uma vida vivida no sim constante e perpétuo a Deus. Então, minha mãe, me ensina, porque o diabo quer colocar no meu coração que dizer sempre sim a Deus é custoso e deprimente e entristecedor, que é custoso e mal, quando é verdade, pode ser custoso, mas é infinitamente bom dizer sempre: faça-se em mim
conforme a tua palavra. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Seja feito a vossa vontade, seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Não é assim que Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso? Pois bem, mas aqui, meus santos, nós estamos falando apenas de um aspecto desta solenidade, porque imagina, vamos voltar, você ainda está conversando com aquela pessoa que parou você à porta da igreja, o assunto rolou, ela perguntou a você o que era a Imaculada Conceição, e você até agora disse isso. Quando ela já pensava que podia ir embora, você a pegou pelo braço e disse: espera um pouquinho, tem a segunda parte. E ela disse: sim, tem a segunda parte, eu falei apenas a primeira parte, que ela foi preservada de todo o pecado. E ela, que já estava, o seu interlocutor, que já estava prestes a dizer: eu quero ser católico também, porque você falou com convicção, você falou com autoridade, você disse: tem a segunda parte. Deus não apenas a preservou do pecado, mas Deus a acumulou de graça. Deus a encheu de graça, ela é a cheia de graça, como nenhuma criatura sobre a terra é. São Luís Maria Grion de Montfort, ele diz assim, ele usa essa expressão: Deus juntou todas as graças, Deus juntou todas as águas e chamou mar. Deus juntou todas as graças e chamou Maria, e fez Maria. Então a Virgem Maria é, digamos, o ajuntamento de todas as graças de Deus, de modo que Deus poderia fazer um mundo melhor, Deus poderia fazer um mundo melhor, Deus poderia fazer um planeta Terra melhor, em que Cuiabá teria praia, poderia fazer um mundo melhor, em que o Mato Grosso teria praia, que a temperatura média ficaria em torno de, serei generoso com os cuiabanos que não gostam muito de frio, né? Então tá bom, que a temperatura ficaria entre 15 e 30 graus, tá bom, com brisa, é claro, entendeu? Sem poluição da queimada, entendeu? Tá bom, olha, o mundo já estaria melhor só com isso. Então Deus poderia fazer um mundo melhor? Claro que Deus poderia fazer um mundo melhor, um mundo mais belo, mas Deus não poderia fazer uma criatura mais perfeita. Deus não poderia fazer uma criatura mais santa. Deus não poderia fazer uma criatura mais bela, senão Ele faria um Deus. Então Deus juntou todas as graças e fez a Virgem Maria, de modo que, se nós juntarmos o amor de todos, imagine, meus santos, vamos aqui abrir o juízo. Quando eu penso em alguém que amou muito Deus, eu penso, imagine, em Santa Teresinha, eu penso em Padre Pio, eu penso no Curadás, eu penso em Santa Rita, eu penso em Santa Faustina, eu penso em São Paulo Apóstolo. Nossa, lembro no início da minha conversão, quer dizer, minha conversão dura a vida inteira, né? Vocês entendem, né? No início da minha reaproximação à igreja, eu me encantava com São Paulo Apóstolo. Eu penso nos mártires. Pois bem, mas eles, se eu juntasse todo o amor que levou os mártires a entregar, a derramar o seu sangue por causa de Cristo, e colocasse num vaso, e pegasse todo o amor que levou as moças consagrarem a sua virgindade, e derramasse esse mesmo amor num vaso, e colocasse todo o amor que levou os sacerdotes e religiosos a viverem a santidade, e colocasse neste mesmo vaso, que vaso, né? E colocasse todo o amor de todos os anjos fiéis, e colocasse num vaso, esse vaso, comparado à Virgem Maria, seria uma tampinha de garrafa. A Virgem Maria é um silo. Silos são aqueles tonéis imensos que se guarda trigo, soja. A Virgem Maria é um silo de graça. E o amor de todos os santos, de todos os mártires, de todos os anjos, comparado a ela, seria uma tampinha de Coca-Cola, meia boca, de graça.
É claro que para nós, quando eu olho para Padre Pio, para mim, ele já é um silo de graça, porque eu sou uma formiga, eu sou um ser desprezível, amo muito pouquinho a Deus, mas todos os santos em relação à Virgem Maria, não tem nem comparação. É por isso que quando o anjo entra na presença da Virgem Maria, segundo o evangelho de hoje, ele se espanta e diz: Ave, cheia de graça. Isto é, ele se espanta porque ele nunca tinha visto uma criatura que amasse a Deus mais do que ele. Isto é, uma criatura humana, que entre os querubins e os serafins, o arcanjo Gabriel encontrou os seres que amavam a Deus com mais perfeição, mas uma criatura humana que amasse a Deus com aquela perfeição, ele nunca tinha visto. E ele olha para ela e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque se Deus não fizesse isso contigo, isso não seria possível. Ave, cheia de graça. Pois bem, aí você solta a mão desse seu interlocutor e diz: pois bem, é isso o que nós estamos celebrando. Ele, meio espantado, diz: obrigado, e volta para casa, assuntando, pensando naquilo que você lhe falou. Pois bem, meu santinho, minha santinha, é isso que nós precisamos hoje assuntar, ou melhor, é sobre isso que nós hoje precisamos rezar, pedir a Deus que nos conceda a graça, por intercessão da Virgem Maria, do desapego ao pecado, para que nós possamos, na nossa vida, amar cada vez mais a Deus. Pedir à Virgem Maria que nos ensine a ter inimizade com o diabo, e ela que ama a Deus com tanta perfeição, que ela nos ensine também, nas nossas limitações, mas amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa intensidade, com todo o coração, com todas as forças, com toda a intensidade, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Que a Virgem Maria nos alcance esta graça, para que bem possamos celebrar esta santa solenidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,